Aí, voltamos! Agora vai, hein? Mil desculpas, viu, Thiago? Tomar seu tempo, Bora. probleminhas técnicos. Bora, Perdão. João. Bora, João. Bora, Maria. Cadê a Júlia? A Júlia entrou. Entrou, mas não tá. Aceitou. É, Voltamos. Tá certo. Vamos voltar ao que a gente estava falando. A A gente tal da Gente, internet. me desculpa, a internet aqui tá péssima. Aqui na Lagoinha, a TIM funciona horrivelmente. Não, tá tranquilo. Aqui também tá horrível, gente. Tô no 4G. Eu acho que o João e a Mafê estavam ouvindo até a parte da Apple, certo? Sim. Eu ia até te Então, fazer um comentamento sobre a Apple. Que você falou que a Apple tem toda uma história, não é só questão do produto em si. Eu queria perguntar, como pessoa e como profissional, o que você está achando dos novos lançamentos, desses novos produtos? Porque, assim, na internet a gente vê mil pessoas falando que a Apple parou de ser aquela revolução toda que eles traziam antes e hoje eles só alteram pequenos detalhes no design e entregam ao público. é, Verdade. assim, com toda certeza, conforme você vai tanto evoluindo os produtos e melhorando cada um deles, chega um momento de saturação, onde é difícil sair do comum. Então, se a gente lembrar um pouco de como foi essa jornada de tecnologia até o momento atual, falando um pouco de celular em específico, a gente pegou celulares muito grandes, tijolões, assim, que acho que nem na época de vocês, e aí era Eu cheguei a extremamente usar o tijolão, mas meu pai tinha e virou brinquedo. certeza. E aí era muito caro, poucas pessoas tinham, era pesado, você tinha que carregar na cintura, era um negócio, um trambolho, a bateria não durava. E aí depois veio a BlackBerry, depois lançou um outro celular, veio o iPhone, revolucionou tudo. Poxa, e agora? Puta, a gente criou um iPhone, um celular que tem tela única, todos os botões ali, reúne internet, reúne aplicativos, câmera. E agora, o que eu vou fazer com isso? Então, assim, se você pegar a geração do iPhone 6 até agora, 14, ele teve melhoria de bateria, tela e câmera. Basicamente é isso. As câmeras estão cada vez melhores e aí substituindo as câmeras profissionais. Daqui a pouco, num casamento, numa festa, num evento, o pessoal vai trabalhar só com o celular e não vai ter mais aquela câmera profissional como todo mundo usa. Mas assim, as câmeras estão melhorando, as telas estão melhorando, as baterias estão melhorando, os aplicativos estão melhorando. E agora, assim, fica tentando saber o que é o real novo, né? A Samsung, do outro lado, fica lançando um celular que dobra a tela, isso já tinha no passado. Então, assim, Sim. fica mais do mesmo, isso é fato. Mas o outro fato é que o celular hoje é uma ferramenta de trabalho, então ele tem que ser munido de possibilidades. Possibilidades como uma câmera boa, uma tela interessante, capacidade de absorver vários aplicativos e ele ser um computador de bolso, né? O celular deixou de ser um equipamento para ligação e virou um computador de bolso. Então, acho que as melhorias de tecnologia vai nesse sentido. Não é só a Apple que está sentindo isso, essa saturação de lançamento. A Samsung, Motorola, todas as outras. O mesmo acontece com notebook, com TV, com tudo, né? TV, depois que ela foi para a linha de TV tela fina, imagem boa, você não tem mais o que lançar da TV, você só fica melhorando cor, mais saturação, às vezes um preto mais intenso, mas não vai sair disso, né? Computador de novo, ele vai ficar mais leve, mais prático, mas o celular vai substituir, ele já está substituindo. Então, existe sim uma saturação de lançamento. A Apple está passando por isso. Por outro lado, ela lança, por exemplo, o iPod, AirPods, que é esse fone sem fio, que antigamente todo mundo usava o fone com fio e agora usa sem fio. Ela melhorou a qualidade do fone e hoje todo mundo deseja ter um fone com mais qualidade, que era algo comum, era um equipamento, um acessório que você usava com fio, ficava pendurado, incomodava e tudo mais. Então ela vem relançando alguns produtos.
Mas sim, alguns produtos estão mais do mesmo, né? E para que isso não caia num desuso, obviamente que ela usa de algumas estratégias, entre elas colocar número nos seus produtos, né? iPhone 12, 13, 14, e aí quem tem o 10 já se sente para trás. Quem tem o 8 já se sente da outra era, né? Parece que viveu com os dinossauros. Então, É, assim, então, ela vem provocando esses números de propósito para poder vender o produto sempre mais novo, né? O número serve para isso, basicamente. sim, tá certo. Vou fazer a É, segunda? Vai lá. Thiago, sobre algoritmos. Eles são muito importantes para o crescimento digital de uma marca. Mas como gerenciar e criar regras para ter um bom algoritmo? Ó, o algoritmo, ele não é nosso, a gente não cria regra sobre ele, tá? Ele não está na sua rede social, na rede social da Mafê ou da Ju. O algoritmo é da mídia digital. Então, o algoritmo é a base, a fonte de dados de cada mídia digital. Cada mídia tem o seu algoritmo. Cada mídia trabalha conforme cada algoritmo foi programado pela dona da mídia. Então, assim, o Instagram ele funciona como o grupo Meta desenhou ele. O Facebook é a mesma coisa, o WhatsApp igual. Depois a gente tem o LinkedIn, que é da Microsoft, a gente tem o Twitter, que pode ser do Elon Musk, e a gente tem o TikTok, né, que é chinês. Então, cada mídia digital e cada rede social tem o seu próprio algoritmo. A gente não altera esse algoritmo, não tem como a gente entrar dentro dele e alterar ele a nosso favor. O que acontece é que a gente começa a entender como o algoritmo funciona, né? Então, a gente consegue perceber algumas atividades que, ao criar conteúdo, ao estar nessas mídias digitais, a gente começa a ter uma O meu ainda performance é de maior, botão. né? A bolinha do meio, o meu ainda com a bolinha. Ela falou isso na outra pergunta, eu acho que só saiu agora, viu? A Ju, É, Sim. a eu Ju tá muito doida. Tá, pode continuar. Então, assim, o algoritmo, ele não é alterado por nós, né? A gente usa ele, né? Então, conforme a gente vai usando as redes sociais e as Sim. mídias digitais, ele faz adaptações sobre o nosso conteúdo. Por exemplo, como isso funciona na prática. Se você faz posts semanais, toda segunda, quarta, sexta, por exemplo, sempre ao meio-dia, o algoritmo ele vai ler a sua conta, ele vai entender que você é uma pessoa que produz conteúdo. A cada um dia você pula um e você sempre posta no meio-dia. Ele vai entender que os seus posts provavelmente vão sair na segunda, quarta e sexta e provavelmente vão sair ao meio-dia. E a maioria dos seus posts serão vídeos, ou são fotos, ou um carrossel, enfim, do jeito que for. E ele começa a entender o que você quer entregar para a rede social. Conforme ele vai entregando, conforme a sua frequência, conforme o que você fala, como você escreve, o que você posta, o algoritmo ele vai trabalhando para você, para te devolver aquilo de volta. Então, assim, se você fala muito sobre esporte, por exemplo, e você mostrou para a mídia digital que você gosta de esporte, o algoritmo vai fazer o quê? Pô, então se o João gosta de esporte, eu, que sou o dono desse mecanismo aqui, eu vou entregar para ele conteúdo relacionado a esporte, né? Se você, por exemplo, torce para algum time, a rede social, através do algoritmo dela, vai entender o time que você gosta, o time que você Tem torce, aquilo que você contribui para o assunto e vai te ideia. devolver o assunto de volta. Então, o algoritmo não é manipulável, ele não é alterável, ele lê o que você entrega para ele. Segue padrões. Sim, seguindo nessa pergunta, Tá a gente queria saber gravando. como. Gente, é isso. Tá, eu acho que o áudio da Júlia tá super atrasado. Mas tudo bem. Como saber a melhor estratégia de conteúdo para o seu negócio? Então, quando uma melhor estratégia para o seu negócio, isso é uma pergunta boa. A gente costuma analisar aqui na agência, quando chega um cliente novo, que toda vez que a gente está fazendo essa parte do onboard com ele, tentar identificar qual é a melhor mídia para esse cliente. O que isso significa? Todo mundo hoje quer fazer rede social. Todo mundo quer estar dentro do Instagram, por exemplo. Mas não é bem assim, né? A gente tem que fazer algumas análises, algumas pesquisas para entender
se o cliente daquele nosso cliente, ele realmente está no Instagram. Se faz sentido ser só o Instagram. Porque, por exemplo, se for um escritório, algo mais corporativo ou algo mais institucional, faz sentido a gente fazer esforços de conteúdo lá dentro do LinkedIn, né? Agora, se for algo mais de alto consumo, né, por um volume de massa maior, faz sentido a gente estar lá no Facebook. Agora, se for algo, uma empresa física, né, nada digital, um negócio físico, talvez faça sentido a gente só apenas fazer trabalho dentro do Google. Então, assim, a gente tem que entender para cada negócio onde que está a atenção das pessoas. A atenção das pessoas, hoje em dia, né? A gente está aqui hoje no dia fazendo uma live, né? A gente está reservando o nosso tempo, canalizando a nossa atenção para esse momento. Então, isso é valioso. Então, a atenção de cada pessoa é cada vez mais valiosa. Você entender onde que está a atenção do seu cliente é muito importante, porque, né, é dentro dessa atenção que vai ter que entrar a sua estratégia de comunicação. Por exemplo, se o cliente do nosso cliente é uma pessoa que ainda consome TV, a gente vai ter que estar na TV. Se ele gosta de ouvir rádio, a gente vai ter que fazer uma estratégia de rádio. Se ele gosta ainda dessa comunicação de massa, de apoio, de outdoor, a gente vai ter que pensar no outdoor. E, obviamente, que tudo isso se conecta com o digital. Então, por isso que o marketing ele não é um marketing on e off, ou on ou off. Marketing é marketing. Cabe a gente identificar aonde que está a atenção de cada cliente. Porque cada cliente é diferente, cada marca é diferente, cada negócio é diferente. Então, não compensa colocar todo mundo dentro do mesmo, da mesma cesta e achar que o Instagram, por exemplo, vai resolver tudo. Sim, eu não tinha pensado nisso, mas realmente, atualmente a gente vê muito, como que fala? Marketing de guerrilha, que fala? Que as pessoas colocam estandes e de gamificação, que fazem uma brincadeira para a pessoa conhecer a marca. Eu acho que isso deve trazer muitos olhares, porque normalmente a gente passa na rua, conhece esses estandes, às vezes a gente pensa, pelo menos eu penso assim, pô, mas por que eles estão fazendo isso? Tipo assim, eles não vão ganhar, tipo, seguidor, eu tô experimentando aqui o produto, mas eu não vou levar para casa. E, assim, estudando marketing, a gente vê que atendendo um grande número de pessoas, apresentando o produto para um grande número de pessoas, acaba que algumas pessoas acabam gostando e acabam levando para a vida também. Então, assim, tem seus pontos, eu acredito que tenha seus pontos negativos e seus pontos positivos, o live marketing. Porque, assim, a gente perde bastante produto, no caso seria bastante produto, mas também a gente ganha mais novos clientes, novos olhares. Na verdade, não existe perda de produto, né? Você está investindo na marca. Então, você está investindo nessa experiência do cliente e tudo isso é investimento, né? O investimento, ele não traz só venda de forma direta. Você não vai investir e vai vender. Às vezes, não é só a venda ali. Muitas das vezes, o valor da exposição está ligada à experiência do cliente em conhecer a sua marca, conhecer a sua empresa, te ver, experimentar, ter essa degustação, essa experiência prévia sobre o assunto, sobre o que você quer expor, e aí depois isso com certeza vai criar outras ações. Por exemplo, quando essa pessoa estiver na internet, navegando na rede social preferida dela, ela vai ver a marca, ela vai lembrar do que ela experimentou, ou ela vai lembrar daquilo que ela viu, né? Ela já vai saber que funciona, que é bom, ela pode até indicar, ela pode nem comprar, mas ela pode indicar. Então, esses investimentos segmentados, por exemplo, de uma exposição de trade marketing, funciona como apoio para a marca, né? Crescimento da marca. E reforço, obviamente, do produto, validação do produto no ponto de venda. Enfim, toda empresa nasce por algum objetivo, e a maioria delas nasce para vender alguma coisa. E aí tem a gente como consumidor para poder comprar, e a economia funciona dessa maneira, né? Não tem como fugir disso. É o sistema que a gente está inserido hoje a nível global, né? Então, você tomar a atenção da pessoa, falando um pouco que a gente falou antes, que é o tempo, tomar essa atenção da pessoa, conseguir colocar na cabeça dela algo relevante, que seja um produto interessante, faz total sentido. Então, não é pensar que vai gastar produto. E sim, a gente está fazendo um investimento
para aquela marca, para aquele time, para aquela empresa, e isso aí, no final das contas, vai gerar venda. Tá certo. Quer continuar? Tiago, ainda eu acho que entra um pouco nessa pergunta sobre análise de dados. É extremamente importante para a marca, principalmente no crescimento digital, e um dos fatores importantes é a análise de notificações. Como o anexo avalia isso? Metrificações, perdão. Como o anexo avalia isso e como é orientado aos clientes isso? Ô, João, hoje aqui a gente tem uma rotina de usar alguns relatórios quinzenais e mensais com cada cliente baseado em cada ação. Então, por exemplo, se a gente está trabalhando dentro de um e-commerce, a gente tem uma rotina aqui de apresentar relatórios quinzenais sobre o desempenho do e-commerce do nosso cliente. Dentro desse relatório consta informações como, por exemplo, o investimento que a pessoa fez nos anúncios, quanto que esse investimento, quantas pessoas que através desse investimento foram impactadas, quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas clicaram nos anúncios, por exemplo. Desses cliques, quanto que custou o custo de cada cliente, que é o famoso CAC, né? O custo de aquisição da pessoa, ou seja, Perfeito. a gente investiu X, clicou no anúncio e aquele anúncio gerou venda, quanto que custou esse anúncio para gerar aquela venda? A gente também mede o CPM, né? Que é o custo por mil, que a gente consegue visualizar o investimento que a gente precisa para chegar a mais de 1.000 pessoas. A gente também analisa o custo por sessão, né? Quanto que está o valor por cada abertura de sessão dentro do e-commerce desse nosso cliente. E depois tem outras avaliações, né? Como retorno de venda, que a gente consegue medir se o cliente investiu, por exemplo, R$ 1.000, quanto de venda que retornou no final desse processo, dessa caminhada de expor o produto, gerar clique, gerar interação e gerar venda, né? E baseado nesses dados, a gente analisa o perfil do consumidor, né? A questão de gênero, né? Se é mais homem, mais mulher. A outra parte, se é de idade, qual que é a idade desse meu consumidor? Ele vai de 0 a quanto? A região que está comprando. Quais são os estados que estão vendendo? Quais são as cidades que mais estão vendendo? Qual foi o horário que vendeu mais ou menos, né? Para gerar até campanhas estratégicas, campanhas da madrugada, campanhas do dia, campanhas de final de semana. Qual foi o anúncio, a comunicação, o que deu mais certo, o que deu menos certo e por que deu menos certo e aquele por que deu mais certo. Então a gente fica avaliando dados e dados e dados, cruzando vários dados e tirando insights sobre isso. E aí otimizando as campanhas, porque elas precisam ser otimizadas. Não é só colocar a campanha no ar e achar que vai vender. A gente tem que sempre olhar para elas e otimizar para poder vender mais. Tá certo. Em um dos seus posts, você fala sobre obsessão, sempre superar o talento. Mas como torna a obsessão saudável de uma forma que isso não te prejudique? Como não pirar com isso? A sede. Sempre querer. Cara, tem algumas coisas que não precisa seguir à risca. Essa é uma delas. Porque eu sou um pouco... Eu gosto de trabalhar um pouquinho acima da média. Então, assim, eu acordo e vou dormir só quando eu estou esgotado mesmo de trabalho. Em casa, isso é um ponto de atenção, porque eu tenho uma filhinha de 5 anos e aí carece de bastante atenção sobre ela, que a minha esposa tira isso aí de letra, e aí eu fico trabalhando o tempo todo e às vezes trago ela para a agência ou continuo trabalhando em casa, mas enfim, eu não consigo ter um padrão, é muito particular, tá? Isso não serve como exemplo também, mas eu não consigo ter um padrão de início e fim, ou de horário, por exemplo. Começar às 8 e acabar às 18. Né? Eu gosto só de começar. A hora que vai acabar, eu não sei. Então, eu vou esgotando essa energia que eu tenho diária, e aí o horário que for o final disso, eu não faço medições também, não. Obviamente que isso também não é para ser seguido, porque isso não é saudável, como vocês falaram. Mas no dia a dia é importante ter algumas rotinas, né? Obviamente que um mínimo tempo aí de sono é importante.
Trabalhar de dia também é bastante importante, por mais que as pessoas talvez trabalhar durante a noite. O Tem todo trabalho um de dia, planejamento desde o começo. ele é muito valioso trabalhar de dia, porque você tem os contatos com as pessoas, a maioria das pessoas é durante o dia, não é durante a noite. Então, assim, estar ativamente durante o dia é muito importante, né? Ver a luz do dia A é gente andou bastante relevante. te E aí stalkeando, também, Thiago. É o áudio dela atrasada. Júlia, não fala mais nossa, nada. eu fico Tadinho. perdidão aqui. Sim, a gente também. Pior que ela ouve a gente em tempo real. Aí ela fala, a Júlia do futuro. Bom, tá certo. Tiago, a gente vai finalizar com a nossa última pergunta. Infelizmente, a gente está tendo outros problemas técnicos que está começando a chegar pessoal, nossa internet, nossa bateria. Então, a gente vai finalizar com a pergunta. Somos todos estudantes de publicidade, almejamos e nos inspiramos em profissionais como você. E queremos saber qual seria a sua dica ou conselho para nós. João, Maria, Júlia, obrigado aí pela inspiração. Isso é gratificante para mim, de verdade mesmo. E, assim, serve como combustível para poder continuar essa jornada aí. Mas, Jean, não esquece Bastante. E de dormir, principalmente. Mas, assim, como dica final, para vocês não desistirem de nenhum sonho de vocês. Real, isso parece clichê, mas quanto mais você deseja alguma coisa, mais você fica perto daquilo. Então, lá atrás, com 13 anos, eu já imaginava ter esse pedacinho de possibilidade que eu tenho hoje. Era só um pedacinho e era só uma vontade. E aí, um tempo depois, eu estou aqui. Né? E, obviamente, quando a gente chega aqui, a gente pensa lá na frente, a gente nunca pode parar de querer algo e desejar algo. Então, assim, pensa, mas pensa já grande já, porque pensar pequenininho vai dar o mesmo trabalho. Né? Então, assim, não pensa só no mês que vem ou no próximo semestre. Pensa daqui 5, 10, 15 anos. Porque vocês vão chegar onde vocês querem chegar. É só não parar de pensar, não parar de desistir, porque o momento certo vai estar próximo. Né? E desistir no meio do caminho é para os fracos. Vocês não podem ser fracos. Né? Então, levanta cedo de preferência, vê a luz do sol, toma um bom de um café e vai para a guerra, porque a vida é assim, a gente só dá real valor pelo aquilo que a gente tem depois que a gente batalha e conquista, né? Então, vocês estão num processo aí de faculdade, que eu sei o que é, muito trabalho, estudo, às vezes tem que trabalhar e estudar junto, estágio, pouca grana, dificuldade de pouca possibilidade de se encaixar no mercado de trabalho, mas isso aí é só teste, é teste. A vida é assim. Depois vocês estiverem já com cargo bom, salário bom, vai vir outras dificuldades maiores, só que como vocês já passaram essa agora, vocês vão tirar de letra. Então não desistam e bola para cima e vamos que vamos. Tá certo. A Júlia ia fazer os agradecimentos, mas o áudio dela tá super atrasado, então só vai sair amanhã. Amanhã chega. À frente disso. E vou te agradecer imensamente. Foi um imenso prazer. Você nos inspirou muito. Particularmente, eu adorei. Era o que eu estava precisando para dar um gás. Porque, assim, não é fácil, não tá fácil, nunca vai ser. E tá tudo bem. São processos, escolhas. Mas as oportunidades virão. Um dia a gente espera se encontrar nesse mundão afora. Todos muito bem nas nossas áreas. E que nossos problemas sejam chegar em casa e não querer parar de trabalhar. Essa é a meta. Então é isso. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigado. Valeu. Tamo junto, turma. Tchau. Abraço. Abraço. Tadinha da Júlia. Tadinha. Será que ela fica salva automático? Eu acho que sim. Onde que eu encerro? Acho que para encerrar. Oi, gente, ainda tá aí. A gente tá no processo de encerramento. A gente não sabe encerrar encerrar. a live. Se só for clicar no X e a gente perder tudo. Tá Vão certo. chorar. Não sei. Acho que é só no X.